A paz do Senhor, queridos e amados, família do canal Arrependimento para Hoje. Aqui vos fala o pastor Cássio. Hoje eu estou em ótima companhia. Eu estou aqui com o Bispo Heráclito da comunidade Nos Teus Braços. Amém? Na oportunidade de hoje, queridos, eu quero apresentá-los ao Bispo. O Bispo Heráclito é o pastor que, quando eu conto o meu testemunho, conto que os meninos com quem eu andava na rua chegaram para mim uma certa vez e disseram assim: olha, vamos na igreja. E usando exatamente essas palavras, eles disseram o seguinte: olha, se a gente for na igreja assistir o culto, o pastor ele paga um rango. Aí eu olhei aquela situação, já tinha tido uma experiência com Jesus há dois anos e poucos atrás, né? Desde que fugi de casa. Então, eu aceitei o convite, porque olha para um lado, olha para o outro, Asa Norte, 6 da tarde. Não tem absolutamente nada, ninguém, nada, tá tudo fechado. Então, vamos para a igreja, vamos. Chegamos na igreja, todo sem jeito, todo sujo, com caixa de engraxar, toda aquela situação. Mas a gente foi. E durante a ministração, o Senhor usou o pastor para falar novamente toda a minha vida, de uma forma extremamente impactante, tremenda. E o pastor, naquela ocasião, é hoje o bispo Heráclito, que está aqui conosco, e ele vai nos ministrar uma palavra da parte de Deus a todos vocês. Sejam todos abençoados nessa ministração, no nome de Jesus. Agora eu vou passar a oportunidade para o bispo Heráclito, amém? Amém, pastor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela deferência, muito obrigado pela lembrança, porque, na verdade, são muitos anos. Me recordo, como você mesmo disse, anos de 1993, 94, 95, e a vida nos permitiu nos encontrar agora, né? Estou muito feliz pela sua vida, muito feliz em, em saber que você gerou filhos abençoados, que você está no ministério, que você é um pastor de excelência. E eu costumo dizer, pastor Cássio, costumo dizer, ouvintes, que o melhor é como a gente termina a vida. O melhor é como se completa a carreira. O Paulo, ele deixou um versículo, um texto que todos adoram, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora uma coroa de glória me é reservada. Agora, como ele completou a carreira? É só estudar a vida dele. Como ele combateu o bom combate? É só estudar a vida dele. Muitas lutas, muitas tribulações, muitas perseguições. Ele conta isso com riqueza de detalhes em Atos dos Apóstolos, também nas suas cartas. Enfim, eu queria deixar uma mensagem para vocês hoje. Como está a sua vida e como você quer completá-la? Porque só há uma maneira de você completar: perseverar no Senhor. E essa é uma mensagem que eu queria deixar para você e queria convidar você a ler comigo a passagem que está no capítulo 24 de Mateus, versículo 13, que diz, após um lindo sermão profético, Jesus fala da tribulação futura, de muito tempo à frente, que eu creio que é o nosso tempo. Ele diz no versículo 13, depois de relatar muitas dificuldades e muitas tribulações, ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, hoje, pastor Cássio, se você me permite, eu quero contar uma história, né, de pessoas que terminaram bem, né? Porque isso é uma virtude. É que nem a gratidão. Estou feliz em rever você, porque você, chegando aqui, você expressa a gratidão, porque a gratidão ela precisa abrir a gaveta da tua memória. E quando você se lembra e você tem o coração grato, você procura, você se comunica, você se encontra. Porque, na verdade, a nossa mente ela tem uma habilidade de puxar coisa ruim. E esse é o efeito da ingratidão. Quando você puxa a memória, você só vem em primeiro lugar as perdas, os roubos, os abusos, a malignidade, só vem isso. E isso vai gerar sempre ingratidão. Então nós precisamos aprender a abrir a gaveta que nos leva a ser gratos. Então, quando você começa a exercitar a gratidão, você puxa uma gaveta na tua memória, você vai lembrar
de detalhes lá na sua infância, alguém que te deu um pão, alguém que te deu um sapato nisso, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E Paulo fala que o caminho também dessa perseverança passa pela gratidão. Sede gratos. Então, que legal te rever. Que legal você chegar aqui e contar essa história. E eu lembrar que eu fui uma gota nesse seu início, né? E essa sua companhia aqui me alegra também. Mas eu quero dizer, pastor, como a gente chega no final. E quero contar a história que está em 1 Samuel, capítulo 12, que é a história de Davi, a queda de Davi. A Bíblia ela fala sobre o pecado de Davi, mas na verdade o Davi cometeu um assassinato e um adultério. Conta a carta, no livro de Samuel, no capítulo 12, que no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou. Davi não foi. Todos os seus guerreiros. Lembrando que os capítulos que antecedem esse 12 só contavam histórias de vitória de Davi. Davi guerreou contra os amonitas, contra os amalequitas. O Davi guerreou e foi vencedor. E agora, era uma época de sair para a guerra novamente e ele resolve ficar. Então ele fica no seu palácio. Eu penso que ele dorme, acorda, toma café, levanta, vai passear, vai para um lado, vai para o outro, e ele se sente acomodado. E a queda dele, uma queda assim, ele mesmo descobriu o que levou à queda de Davi, a sua queda. Por quê? Um dia, conta a palavra, que uma tarde ele vai na sua varanda e olha lá embaixo e todos vocês devem conhecer, ele vislumbra, ele olha a dona Betseba e a chama, se deita com ela fica grávida, ele fica desesperado, ele manda matar o marido dela, porque tentou que o marido dela se deitasse com ela para justificar que o filho seria dele, não do rei, mas não conseguiu, então ele mandou matar. E o profeta Natan publica isso. O profeta Natan encontra Davi e fala: você, Davi, é um cara que merece morrer como a sua própria sentença, porque você mandou matar um homem, se deitou com a mulher e essa mulher está grávida agora. Ele se desesperou. Ele se desesperou. Por que ele se desesperou? Porque seu pecado foi denunciado. Mas qual era a diferença de Davi para Saul? Por que a gente ama mais Davi do que Saul? Porque Davi era muito rápido. Era rápido em pedir perdão. Era rápido em se lavar. Era rápido em ir aos pés do Senhor. Davi, percebendo o seu erro, ele corria para Deus. E nesse arrependimento, nós encontramos um salmo dos mais poderosos que tem, que foi escrito justamente por causa desse pecado. É o Salmo de número 51, que eu gostaria de ler com os irmãos, para você perceber como Davi foi rápido. E o Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Primeira coisa que ele pede: Senhor, compadece-te de mim. Mas você tenha certeza de uma coisa: só pede compaixão quem se sente um miserável, quem se sente um pecador. Porque quando você não sente que arrebentou não somente sua vida, mas de pessoas que estão próximas a você e, sobretudo, o coração de Deus, você diz assim: ah, Senhor, me desculpa, né, um perdão, alguma coisa. Mas quando você se sente indigno, você entra na presença de Deus e diz assim: tende compaixão de mim. Só pedia compaixão naquele tempo e até hoje quem se sente um miserável, quem se sente rendido. Já viu? Já foi assaltado por alguém? Quero que não seja. Mas como a gente conhece os assaltos, né? Antigamente era assim, mãos para o alto, né? Mãos ao alto aí. Isso é a polícia com assaltante. O cara, ó, levanta a mão. Isso quer dizer, quando ele levanta a mão, ele está rendido. Aí o policial fala: o bandido se rendeu, não é isso? Porque levantou as mãos, ele não tem mais o que fazer, estou rendido. A compaixão de Deus, ela está diretamente ligada a você se render.
E ao invés de você levantar a mão e olhar para o céu, você dobra os joelhos, inclina a cabeça e diz: me rendo aos teus pés, eu estou rendido. É nessa hora que a compaixão vem. Então ele começa dizendo: tende compaixão de mim. No Salmo 51, pastor Cássio, o Davi não vai dizer assim: ô Senhor, retira de mim esse espírito de prostituição, retira de mim esse espírito de assassinato, nada disso. Ele vai detectar um problema. O problema é que Davi perdeu a pureza e o espírito voluntário. Quando Davi perde a pureza e o espírito voluntário, ele cai, ele realmente se afunda. Porque, na verdade, a gente tem que saber a diferença quando você se sente caído e quando você está no chão. Porque ninguém chega no chão sem antes ter caído. E onde começa a queda de um homem? Quando você perde a pureza e o espírito voluntário. Quando você entra numa igreja, antigamente, você entrava na igreja, você servia com alegria, sabe? Você estava sempre disponível, estava sempre voluntário. O espírito voluntário é esse. Está ajudando, está querendo ver o reino crescer, está querendo ver as pessoas abençoadas. Quando você perde a pureza e perde o espírito voluntário, você perde a visão boa, que é a visão do céu. O que acontece? Você acha que Davi caiu de um dia para o outro? Nunca. Ele estava lá e passaram-se os dias. Ou você acha que Betseba foi ali mandada por Satanás naquele exato momento, naquela exata hora? Não. Ela passava ali, era o lugar de tomar banho, era a casa dela, ela morava lá. E você acha que Davi foi a primeira vez numa tarde, na varanda dele? Não, eu já tinha ido lá. Mas quando ele foi perdendo aquele espírito voluntário, aquela garra de dizer: poxa, eu quero ir para a guerra, meu lugar é guerra, meu lugar é usar a espada, eu estou pensando nos meus homens. Ele prepara o cavalo, prepara a carruagem, eu quero ir para a guerra. Não, quando ele perdeu isso, ele simplesmente começou a observar o que não era bom. E ele viu Betseba. E eu quero dizer que às vezes também você, quando você perde a pureza e o espírito voluntário, você começa a olhar o que não presta. E eu te dou exemplo. Quando você está sedento de Deus, cheio, e você trabalha na igreja, você trabalha com gente boa e gente ruim. Você sente que do seu lado tem gente que cresce, que está ligado, e tem gente que está desligado, tem gente que não é tão boa. Mas o que você faz? Quando você está aguerrido, você nem olha para isso. Você olha até para o ruim e diz assim: que Deus abençoe, não, deixa que Deus vai fazer uma obra. Você não condena, mas quando você perde a pureza e a voluntariedade, aí você começa a ver o que não é bom. Aí você fala: não, esse cara não presta, a igreja não presta, o louvor está repetido, o pastor está cansado, o outro. Mas na verdade você é que está se sentindo assim. Você é que tem que perceber se não perdeu a pureza, se não perdeu aquela garra, aquele espírito de voluntariedade. Então, olha o que ele escreve. Diz assim no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse purifica-me do meu pecado não está direcionado à purificação que o povo judeu fazia no Antigo Testamento, né? Quando se purificava, se lavava, oferecia um cordeiro. Enfim, não é essa. E nem numa projeção do sangue de Jesus futuro que purificaria e purifica o nosso pecado. Não, ele está falando assim: eu pequei porque há impureza em mim. Então, purifica-me desse pecado. Porque no ato de pecar, eu veja a queda da pureza. Eu veja que eu possa perceber que eu caí na santidade, na pureza, muito antes de me deitar com Betseba. Então, ele sabe, eu preciso ser puro. Em outras palavras, purifica do meu pecado é assim: não foi porque foi um adultério, uma prostituição, ou droga, ou álcool, ou sei lá o que for. Não foi o ato em si, foi porque eu perdi a pureza. Eu deixei de ser puro, eu deixei de ser voluntário. É por isso, queridos ouvintes amados, que ele, no versículo 12, no versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Porque ele viu que ele perdeu foi a pureza. O problema dele foi falta de voluntariedade e de pureza.
Ele perdeu aquela doçura de estar diante do Senhor, diante das guerras, independente do que ganharia ou não. Por isso, que ele não falou assim, repreende o espírito de pombageira, não. Ele falou assim, cria em mim um coração puro. Volta à minha vida como eu era quando matava um leão, um urso para defender a ovelha. Volta aquele tempo que eu tocava harpa e os demônios saíam. Aquele tempo eu tinha pureza. Então ele estava falando, cria, porque ele perdeu, se dilacerou o coração de Davi. Por isso que ele cai. Cria em mim um coração puro. Mas não somente isso. E um espírito que não se abala. Porque qual é o problema de chegar no fim, pastor? É que você é abalado. Nós seremos abalados na caminhada. O que é isso? Um dia está bom, um dia está mal. A Bíblia fala no dia mal, em tempos maus. Ela fala disso. Então, aquele que se abala, um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia vai para a igreja, outro dia não vai. Se tem jogo, eu não vou para a igreja. Se tem um outro atrativo, eu não vou. Se eu vou servir, eu quero saber quem vai servir comigo. Se está chovendo, eu não vou. Se tem carona, eu vou. Se não tem, você coloca um preço, meu querido, no seu serviço, na voluntariedade. É por isso que às vezes você pode estar abalado. O que é abalado? Um dia está bom, conta comigo, pastor. Outro dia está mal. Tem que buscar o irmão lá na casa dele. Não, o que foi? Não, hoje eu não estou bem. E essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que um dia está bem, outro dia não está. Um dia está feliz e quer ganhar o mundo, outro dia está triste e quer se esconder debaixo de uma cama. Isso é um espírito que abala. Ele falou, preserva em mim um espírito reto, que não se abala. Meu filho, se veio o dia mal, eu amo ao Senhor. Se tem comida, eu amo ao Senhor. E você sabe muito bem o que é não ter comida e ter comida. Se tem comida, eu amo ao Senhor. Se não tem, eu amo ao Senhor. Se está chovendo, eu amo ao Senhor. Em todo tempo eu louvo ao Senhor. Isso é um espírito que não se abala. E ele falou, eu fui abalado, porque podia estar na guerra, agora estou aqui sentado. Estou aqui no meu palácio, estou vendo o Netflix, né? Estou aqui no meu celular fazendo os meus contatos, ligando para o presidente não sei de onde. É só uma conjectura, né? É só um modo de falar. Mas ele não se ele pediu a Deus, eu não quero ser abalado. Eu quero ser inabalável. Para você chegar no fim, você tem que ser inabalável. E olha como ele termina. Não ele termina, eu termino no versículo 12, que diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Foi isso que ele perdeu, para cair com a Betseba. Ele deixou de ser puro, ele perdeu a alegria e ele deixou de ser voluntário. Como que você quer chegar no fim, perseverar até o fim, se não tem mais alegria? Você não lembra mais que nós estamos aqui nesse mundo com um salvo-conduto, que a nossa verdadeira pátria está no céu, é em outro lugar. A gente esquece, muitas vezes, que precisamos preservar essa alegria. Essa alegria, ela é dentro, ela vem com o novo nascimento. Mas a gente não pode esquecer que nós temos que ser puros. Tudo que você fizer tem que ter pureza. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse assim, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, isso que ocupe o vosso pensamento. Porque o pensamento, dessa forma, faz com que o seu coração seja puro. Aí você pode fazer o que você quiser no reino do Senhor, para o Senhor, porque ele vai receber. Aí cabe também, pastor, quando o Senhor assim, pedir em meu nome recebereis tudo que pedir, mas tudo como? Qualquer coisa? Tudo que vier de um coração puro, Deus vai te abençoar. E por fim, seja voluntário. Ele escreve aqui, ele falou, eu perdi a voluntariedade. Muito, perdi na minha vida. E isso faz com que a pessoa pare na vida. E o Senhor, para essa geração, está chamando e clamando que nós precisamos continuar. Que Deus te dê força para você continuar. Sabe o que aconteceu depois de Davi cair? Ele se levantou, se lavou, Deus perdoou, Deus levou o filho dele, mas deu Salomão, que foi o substituto dele. E sabe, nos textos
nos capítulos subsequentes do que nós lemos, ele volta a guerrear. Ele guerreia até ficar mais velho, até a ponto de um dos seus homens vir que ele estava cansado. E aí disse, sim, Senhor, meu Senhor, o Senhor não pode ir mais para a guerra. Porque se o Senhor for do jeito que o Senhor está, a gente pode perder a lâmpada de Israel. E a lâmpada de Israel não pode se apagar. E sim, era a hora certa dele voltar para o palácio e agora viver as benesses. Não naquele tempo. Então, querido, não tem aposentadoria para ninguém. Nós continuamos até a volta de Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo aqui, mantenha um coração puro, um espírito inabalável, a alegria da salvação e seja voluntário até o fim da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Pastor Cássio, muito obrigado pela lembrança, pelo carinho, que seu canal prospere muito. Aliás, eu quero fazer um convite para você. Se inscreva no canal Arrependimento para Hoje. Deixa o seu like aí, se inscreva. Seu like vai ajudar a obra do Senhor, expandir a palavra e que Deus lhe faça próspero na terra dos viventes, em nome de Jesus. Amém.